Ouça agora uma mensagem de fé com o pastor Genivaldo Silva. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A paz do Senhor, bom dia para os irmãos. Que Deus nos abençoe muito nesse dia. Eu tenho certeza que Deus tem algo de maravilhoso para nós nessa manhã. E eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor, do livro de Atos, capítulo 2. Eu só vou ler o versículo 4 porque é o que me interessa falar para você nessa manhã. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. O meu assunto é muito simples, é um assunto que talvez já tenha batido muitas vezes. Eu mesmo já preguei esse texto em outras vezes, mas nessa manhã eu quero compartilhar com você como podemos ficar cheios do Espírito Santo, ou seja, como ser cheio do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Antes de nós adentrarmos no assunto preciso, eu queria orar com você. Aqui é o pastor Genivaldo falando, e eu tenho a certeza que Deus tem algo bom para você nessa manhã. Pai Celestial, nós te adoramos nessa manhã, pelo dia tão glorioso que o Senhor permite-nos estarmos aqui diante das câmeras, para montar, fazer um vídeo. Eu acredito, Senhor, que algumas pessoas irão ver e que elas serão edificadas, que elas serão abençoadas pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva, eficaz, poderosa. Eu tenho certeza que de algum modo, de alguma maneira, o Senhor vai usar esse vídeo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos oriente, que o Teu Espírito Santo, do qual nós estaremos falando, seja conosco para a glória de Deus, nosso Pai. Amém. Então, meus queridos, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? É um assunto bastante pertinente, porque as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo. Eu lembro certa vez, nós estávamos em jejum, em minha casa, eu, o pastor Marcos, o Junião, o irmão Elias, a irmã Rosa, que já faleceu, a Lucélia. Nós estávamos orando, jejuando, para buscarmos o Espírito Santo e para que Deus nos abençoasse naquele dia e de algum modo batizasse algumas pessoas com o Espírito Santo. E nós ficamos ali jejuando, e quando foi na parte da tarde, nós colocamos as mãos naqueles irmãos que não tinham o poder do Espírito Santo. E o que aconteceu foi glorioso. Na mesma hora, um dos irmãos foi batizado com o Espírito Santo, e foi cheio do Espírito Santo, e começou a falar em outras línguas. Outra pessoa saiu, foi embora, triste, chateado, e estava no ponto de ônibus, sentado ali no banquinho do ponto de ônibus, preocupado por que ela não tinha sido batizada com o Espírito Santo. Mas algo aconteceu naquele ponto de ônibus, quando de repente ela começou a falar em outras línguas, e ela foi cheia do Espírito Santo, e ela foi batizada com o Espírito Santo, conforme a palavra de Deus, e começou a falar em outras línguas ali no ponto de ônibus. Mas, irmãos, a pergunta é simples: como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Qual é a diferença entre batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? O batismo, irmãos, é um poder que vem sobre a vida da pessoa, derramada pelo Espírito Santo na vida da pessoa, e a evidência disso é falar em outras línguas, né? O movimento é esse, o movimento pentecostal é isso. Agora, ser cheio do Espírito Santo tem um pouco de diferença, porque a pessoa recebe o poder do Espírito Santo, é como se ela estivesse vazia e de repente ela é cheia do poder de Deus na vida dela. E a evidência de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo é os frutos do Espírito, que tem lá em Gálatas capítulo 5. Os irmãos quiserem ler lá, os irmãos leiam. Gálatas 5 vai falar sobre os frutos do Espírito. Então, consequência de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo é ela ser manifestada os frutos do Espírito Santo na vida dela. Mas também pode ser como nesse caso aqui, e eles foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas quais são
as evidências, quais são as coisas que eu tenho que ter, que atitudes eu tenho que ter na minha vida para ser cheio do Espírito Santo. Irmão, eu fiz uma anotação aqui, o que aconteceu no livro de Atos. Primeiro foram 3. Eles, naquela casa que eles estavam orando, aconteceu 3 coisas interessantes. Primeiro, um ruído do céu, ou seja, um barulho adentrou aquela casa e eles ouviram um barulhão muito forte, muito grande. Eu não sei como é que foi o barulho, se foi um terremoto, sei lá o que aconteceu. Sei que aconteceu um grande barulho que desceu do céu. A segunda coisa é que veio um vento impetuoso, tipo um furacão, tipo um negócio assim, um vento que tomou aquele lugar. E eles viram línguas repartidas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Essa passagem aqui, e todos foram cheios do Espírito Santo, é uma parte muito vital para o nosso entendimento. Como é que eu posso ser, então, pastor cheio do Espírito Santo? Vamos analisar 3 atitudes positivas e 3 atitudes negativas que nós podemos enfrentar. Primeiro, 3 atitudes negativas. Ou seja, na minha vida eu não posso ter essas 3 atitudes negativas para ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, não resista o Espírito Santo. Não resistir. Em Atos 7:31, falam que resistiram o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu peço para você é não resistir o Espírito Santo. Veja o que o texto diz. O texto diz bem claro que eles resistiam ao Espírito Santo. Então, a nossa atitude é não resistir ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo quer falar com você, se ele quer te usar, se ele quer te dar alguma coisa de bom, não resista ao Espírito Santo como esses apóstolos fizeram. Vejam bem, o texto diz assim, ó. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também vós. Então, não resista ao Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, deixa ele atuar na sua vida, dá lugar para o Espírito Santo e você vai ser abençoado. Outra coisa que está em Efésios 4:30, não entristeça o Espírito Santo. Efésios 4:30 fala, não entristeçais o Espírito de Deus para qual foste selado. Não entristeçam. Como é que eu posso entristecer o Espírito Santo? Como é que eu posso magoá-lo para que ele fique triste? Não cometa pecados, irmão. Evite todo tipo de pecado na sua vida. Se você cometer um pecado, confesse-o. Faça como o apóstolo João falou, confesse, porque nós temos um advogado. Então não entristeça o Espírito Santo de Deus. Terceiro, em Tessalonicenses 5:19 fala o seguinte, não extingai o Espírito Santo de Deus. O que é extingar? É como você pegar uma vela, colocar ela acesa e pegar um copo ou um recipiente, colocar em cima da vela para que ela apague. A palavra correta aqui, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Não extingue. Extinguir é você deixar que o Espírito Santo não atua mais na sua vida. À medida que você faz isso, você não poderia ser cheio do Espírito Santo, porque essas 3 atitudes negativas não deixam você ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, então, não resista, não entristeça, não extinga o Espírito Santo de Deus. Se você quer ser abençoado nessa manhã, esses são 3 conselhos negativos que você não pode atuar na sua vida, que não pode. Agora, eu coloquei 3 atitudes positivas para você pensar. Primeiro, reconheça o pecado e arrependa-se. Em Atos 2:38, Pedro fala isso. Né? Arrependa do teu pecado. É a primeira atitude positiva na sua vida. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, limpe seu coração.
Sonde, fale como Davi, ó Deus, sonda meu coração e vê se há alguma coisa impura em mim e perdoa meus pecados. Então, uma atitude bonita, saudável, agradável diante de Deus é você sondar o teu coração e ver se há alguma coisa ruim e peça para Deus perdoar os teus pecados. A Bíblia diz que se confessarmos o pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Segunda coisa, para você ser cheio do Espírito Santo, reconheça a total dependência do Espírito Santo na sua vida. Gálatas 5:8 fala, 5:18 fala que você deve deixá-lo guiar a tua vida. Isso significa que você deve ser dependente do Espírito Santo na tua vida. As pessoas procuram ser dependentes de tantas outras coisas, mas não querem ser dependentes do Espírito Santo na sua vida. E o meu conselho para você nessa manhã, seja uma pessoa totalmente dependente do Espírito Santo. Quando eu e você somos dependentes dele, Ele nos abençoa, Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele nos leva a pastos verdejantes, Ele nos leva a um bom caminho, Ele nos leva a uma vida de sabedoria, uma vida de atitude positiva, uma vida que você pode ser transformado, ser abençoado, ser curado, ser abençoado para a glória de Deus. Então, meu conselho para você nesta manhã é que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, seja orientado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Terceiro ponto, em relação a atitudes negativas, positivas para você ser abençoado. Busque o Espírito Santo de Deus com perseverança. Isaías 44:3 fala isso. Mas, pastor, como é que eu posso ser perseverante? Ser perseverante significa que você não para no caminho nunca. Ser perseverante significa que você não deixa a sua vida ser atrasada, mas que você dá um passo a cada vez. Você persiste numa caminhada e por mais que aconteça dificuldades diversas, por mais que aconteçam problemas na sua vida, por mais que você fale assim, não consigo, mas você é um homem perseverante, uma mulher perseverante de Deus, e você dá um passo de cada vez, e você avança para o teu alvo, você avança com força de Deus, você avança com atitudes positivas na tua vida, e você fala, tudo eu posso naquele que me fortalece, eu vou avançando em nome de Jesus, eu vou quebrando as barreiras, eu vou pulando as trincheiras, eu vou sendo transformado de dia em dia, eu vou sendo abençoado pelo Senhor e nada me faz parar, porque eu tenho o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou lá, eu consigo, tudo eu posso naquele que me fortalece, por isso eu sou um homem, uma mulher perseverante de Deus. Ah, meu Deus, que bom, maravilhoso. Mas, irmão, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia fala algumas coisas importantes de Deus para que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Por que devemos? Porque é um mandamento do Senhor. Efésios 5:18 fala, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Isso significa que Deus não quer que um homem ou uma mulher tenha uma vida, um coração vazio, mas Ele quer que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Então, nessa manhã, eu quero abençoar a tua vida para que você seja um homem, uma mulher, uma pessoa, um jovem cheio do Espírito Santo. Então, seja cheio do Espírito Santo. Receba o poder de Deus na tua vida nessa manhã, pela fé, seja um homem, seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Segundo, porque é uma promessa de Deus. Deus prometeu em Joel capítulo 2, versículo 28 a 29, que os homens, que os jovens, que os velhos seriam cheios do Espírito Santo. Então seja cheio, meu amado. Você pode, você consegue. Eu lembro de um irmão, um pastor, amigo meu, ele queria ser cheio do Espírito Santo.
E ele ficou orando durante 3 horas para ser cheio do Espírito Santo. E ele foi cheio do Espírito Santo. Então essa vida de perseverança, você pode receber o Espírito Santo de Deus. Por último, porque Deus não quer crentes vazios. É a última coisa que eu posso falar para você. Se você está sentindo-se vazio, a Bíblia fala que Deus não quer nenhum crente vazio. Ser vazio, irmão, é ser uma pessoa derrotada porque não consegue os seus alvos, os seus objetivos. Mas nessa manhã, eu creio que você pode ser cheio. Então nós vamos orar para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, nessa manhã gloriosa de Deus, poderosa de Deus, eu quero, Senhor, pedir a Ti, em nome de Jesus, que eu possa ser cheio do Espírito Santo na minha vida e manifestar os frutos do Espírito, que eu possa ser cheio do Espírito Santo, para que todo o poder de Deus seja na minha vida, porque recebereis poder de Deus, recebereis poder, e esse poder, Senhor, é para fazer missões, para evangelização. Mas, Senhor, o poder de Deus é para que eu possa ser forte diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades na minha vida. Portanto, Senhor, me encha do Espírito Santo. Encha meus irmãos do Espírito Santo nessa manhã. Que cada um que esteja ouvindo, vendo esse vídeo, que o Senhor encha do poder de Deus. Que eles possam falar em outras línguas. Que eles possam ser manifestados os dons espirituais. Que eles recebam o dom da profecia, o dom da cura, o ministério, que eles recebam o poder do Senhor na vida deles, que nessa manhã, Teu Espírito Santo, encha cada um da Tua glória. Pai, visita essas pessoas, esses que estão nos ouvindo, para a glória do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, derrama nesta manhã, Senhor, derrama do Teu poder, vai enchendo cada coração, Senhor da glória, manifesta Teu poder, manifesta o Teu poder, manifesta o Teu poder, vai enchendo essas pessoas, Rabaxarabacomanai, Rei de Quiri Mistério Labaxaramanahai, Deus da glória e de poder, derrama Teu poder, derrama a Tua glória, manifesta a Tua unção, derrama da Tua unção na minha vida, derrama da Tua unção na vida das pessoas nessa manhã, glória, Lamachai, Redecomanega, Labacomanaias, Dedequeri Mistério Lamachai, glória ao nosso Pai, glória a Jesus Cristo, derrama Teu poder, derrama da Tua unção, Espírito Santo, visita aquele que está triste, Espírito Santo, visita aquele que está amargurado, Rabaxamanai, coloca a Tua mão, enche de poder, derrama, Haramahai, Eirimianda na Halabacomaneva Lamachai, Deus da glória, Deus de poder, manifesta a Tua glória, Senhor, visita com glória, com o abençoado Senhor, em nome de Jesus, Rabaxamanai, Redecomanélia, Redeanda Lamachai de Cristo da glória, Teu poder, Etekeimanai, Teu poder na vida, na nossa vida, nesta manhã, Deus do céu, Tua glória, enche-manai, Radecoma, névias, terimianda, poder de Deus, receba poder, receba graça, Rabacamanai, aleluia, Lamasurimianda, poder, renova-me, Senhor Jesus, aleluia. Deus de misericórdia, perdoa nossas falhas, aleluia. Glória a Deus. Senhor, abençoa nesta manhã, glória a Jesus, amém, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos. Que Deus abençoe cada um de Deus nessa manhã. Aqui é o pastor Genivaldo Almeida Silva.
Que você seja abençoado nesta semana, que o Espírito Santo te convença de todos os nossos erros, do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo de Deus ilumine o teu caminhar. Que o Espírito Santo de Deus te dê força nas tuas fraquezas. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe e te guarde e te ilumine diante de um poder das trevas. Que o poder do Espírito Santo amarre todo o poder do diabo na tua vida. Que você, homem e mulher, meu amigo, meu querido, você, pastor que está nos ouvindo, que você seja cheio, abençoado pelo Senhor. Que tua vida seja uma bênção nesta manhã. Essa é a minha oração para você, que Deus te abençoe e te guarde. Como eu já disse, aqui é o pastor Genivaldo. Pega esse áudio, esse vídeo, compartilhe com outros irmãos para serem abençoados. Dê o seu like, deixe o seu like, inscreva no nosso canal e nós estaremos abençoando a sua vida sempre. Que você seja abençoado, meu amigo, meu irmão, minha irmã em Cristo. Ore comigo, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, seja comigo e com todos meus irmãos em todos os lugares, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe sempre.